Olá! Estamos no ar com o Santíssimo só para mulheres. O Santíssimo deseja estar cada vez mais próximo e tratando desses temas sociais, também com você e com a família Santíssimo Sacramento. Então hoje, de forma muito especial, no dia 8 de março, um bate-papo com algumas mulheres negras da nossa escola. Queremos compartilhar essas histórias de vida com você. Então, estamos aqui com a Josi, estamos com a Dayana e estamos aqui com a Meriene. Então, nós vamos bater um papo hoje sobre a história delas e também os acontecimentos que a gente vem vivenciando nos últimos tempos no mundo, né? Não só no Brasil, mas no mundo. E que é como se a gente sentisse um retorno, de novo, de atitudes gritantes contra o negro, contra a história, contra as vidas negras, né? E essas vidas contribuíram tanto, sobretudo, com a construção do nosso país, com a cultura do nosso país, com a história do nosso país, né? Então, gostaria de iniciar primeiro com a Josi, falando um pouquinho, Josi, sobre quem é você, a sua história, onde você chegou, que lugar é esse que você ocupa na sociedade. Então, obrigada inicialmente por ter aceitado o nosso convite. Eu sou ex-aluna da escola, desde os 3 anos de idade, estudei aqui até os 14. Foi o primeiro coletivo que eu tive inserida, né? Foi aqui dentro da escola, sempre fui muito bem acolhida. Atualmente eu sou professora de educação infantil, faço doutorado e hoje eu sou professora de carreira do município de Capivari de Baixo. Também já tive participação como professora universitária, mas entre o doutorado e o serviço eu tive que fazer uma opção. Então eu fiquei só cursando o doutorado. Mas naquele coletivo eu sou a única pessoa negra, sabe? Então a gente tem que se adaptar àquele coletivo, é uma maturidade, a gente tem que ter maturidade para estar naquele meio daquelas pessoas. Essa sou eu, irmã. Que bom saber que você ocupa este lugar social, que legal, muito bem. Imagino que tenha lutado bastante para chegar até aí, né? É difícil, né? É uma luta diária, porque a gente tem que estar todo dia se superando, as meninas devem saber, né? E hoje eu tenho um menino que estuda aqui, o Theo, e a gente conversa muito com ele, que ele tem que se posicionar em determinadas situações. O mundo que a gente vive hoje é muito cruel, então ele tem que saber o lugar dele, certas situações, como ele tem que se posicionar. Então, faz parte, né? Mas a gente vai trabalhando e a gente tem que ir vencendo essas barreiras, né? Porque não é fácil. E a cada barreira vencida, mais forte saímos, né? Dela. E você, então, Dayana, conte para nós. Então, meu nome é Dayana, eu vim da escola pública, naquela época é o que tínhamos, né, o meio que a minha mãe tinha como votar, né? A gente, na verdade, eu comecei primeiro no lar das meninas, aí meu pai saiu da rede ferroviária, nós mudamos para Capivari. E dali não teve mais meio como pagar mais escolas, né? Daí eu fui para a escola pública, foi muito pesado assim, sabe? Porque não é a mesma coisa como é aqui, né? E sempre teve esse meio ali que foi para mim foi muito difícil, assim, que a gente sempre, né, tinha que correr um pouquinho porque vinha outras pessoas querendo detonar a gente, né, mas, né, a gente conseguiu. Daí depois eu comecei como bolsista, aí trabalhei 2 anos de bolsista e até eu comecei magistério, né, mas só que na minha cabeça, meu sonho de criança era ser enfermeira, né, para ajudar as outras pessoas, né? E no final eu peguei e saí do magistério porque a minha mãe disse que ia ajudar a pagar e no final eu não consegui pagar. Aí então eu fiz o técnico de higiene bucal, que é o que eu estava atuando até o ano passado, né? Aí fiz. E no ano, ali na pandemia, eu me dei conta que eu precisava muito para voltar para a área. Eu tenho uma para ajudar meu filho e a outra porque o meu irmão teve problema de déficit de atenção. E eu gostava muito da área pedagógica, né?
Então, acabei fazendo pedagogia. Aí faltou um ano para me terminar. E nessa área que eu tô. Que legal, saiu da área da saúde, mas também sempre na área do cuidado. É a área do cuidado de vidas, porque a educação é isso mesmo. Muito bem, obrigada pela partilha. E tu, Meire, conta para nós, em que lugar é esse que tu estás hoje na tua história? Me chamo Meire Lopes. Hoje mãe do Micael e da Micaele, do 3º e do 7º ano. Eu venho de uma escola pública também, e onde a gente sempre sabe assim, que de algum jeito ou do outro, né, sempre tem aquele preconceito, né, mas nós ainda não, por sermos novos, não conseguimos ainda identificar, né, essa questão, será que realmente é ou não, mas vamos levando. Daí eu sou casada já há 15 anos, e eu e meu esposo, nós sempre conversamos na questão, assim, da luta, né, da nossa batalha, de trazermos os nossos filhos, né, para a parte da educação, né, de ter uma educação cada vez melhor, né, sempre trazendo isso para eles também. Como a nossa colega Josi falou ali no começo, né, para eles se posicionarem na vida, né, para caso aconteça algum tipo de alguma ação assim, eles consigam, né, se defender e algo desse tipo também. Hoje eu sou graduada, né, eu faço a parte de administração, trabalho numa empresa, na parte administrativa e também na parte comercial. Legal, então, muita luta, né, nessa caminhada. As minhas avós, elas tiveram muito preconceito, né, então foram coisas assim que nós fomos crescendo, né, eu e meus irmãos, meus primos, sempre ouvindo isso. E tivemos um exemplo bastante bacana, né, das duas avós, e contudo, delas sempre lutando, ou uma no trabalho, ou a outra na parte do estudo, né, galgando seu espaço, porque é esse exemplo que nós tivemos delas, né, e é o que nos transforma hoje. Por isso a importância de vocês encontrarem bem com sua história, com vocês mesmos, para transmitir também isso para os filhos, né? Isso faz toda a diferença no processo educacional, formativo, faz toda a diferença. Eu me lembro de uma fala da Glória Maria, né, que partiu para a morada eterna recentemente, e uma das mulheres negras do nosso país, que alcançou espaços, né, e lugares no mundo, não só no Brasil, por mostrar sua garra de trabalho, sua competência, sua capacidade, né, e se posicionou socialmente e conseguiu, e foi vitoriosa demais, né, em todas as suas conquistas. E ela teve uma fala dela, numa das entrevistas que eu assisti, que ela falava assim: eu aprendi muito com minha avó, que disse: não deixem que tire a sua liberdade jamais. E eu tenho certeza que essa avó estava falando para ela que é a liberdade interior, porque no tempo dela já não estavam mais obrigados a estarem presos, né, atrás das grades, fisicamente pensando nisso, mas eram aprisionados de uma outra linguagem, né, de prisão, que a gente sabe, mas não permita que ninguém tire, que ninguém leve de você mesmo a sua liberdade. Eu acredito que ela estava falando dessa liberdade interior, né, dessa liberdade interior de você ser capaz de entrar em qualquer espaço, em qualquer lugar, com a cabeça erguida, lutando também pelos seus direitos quando você percebe que em algum espaço é lhe tirado só por conta da sua cor. Então, não sei como é que foi esse processo para vocês de se verem como mulher negra nos espaços sociais, na igreja, nas festas, nos bailes, nas lojas. E como é que vocês se veem? Já passaram por alguma situação constrangedora ou já viram alguma situação dessa? Se vocês quiserem compartilhar conosco agora nesse momento, porque ajuda muito a gente a tomar consciência, a perceber, lógico que os meios de comunicação estão a todo momento falando desse assunto, criticando bastante. Mesmo assim, você tem jogadores sofrendo injúria racial, sofrendo por atitudes racistas, falas nos meios sociais, nas mídias, enfim, as pessoas ainda se acham no direito de humilhar o outro por conta da diferença de cor. Como assim? Né? Quem é que é raça eleita? Né? Então, não sei se vocês já experimentaram algo desse tipo, gostaria de compartilhar conosco? Teve um episódio na escola que um amigo começou a
chamar a menina só porque ela era negra mesmo, né? E isso ali foi passado a orientação, só que nada foi feito assim, sabe? Então, já teve mais discriminação mesmo assim, já na parte da escola mesmo, sabe? E também tem aquela outra jornalista também que foi morta, né? Por ser negra, né? Então, a gente mora num mundo assim mesmo, racista, que ainda tá racismo, né? Bastante lamenta, né, tudo isso, né? Eu tive um caso, irmã, eu vou contar aqui 2 casos, né? Que não foram diretamente, né, mas, né, pareceu ser. Nós estávamos no aeroporto e a Michele tinha 1 ano e 7 meses, mais ou menos. E o meu esposo tinha ido ao banheiro e, de repente, ela começou a chorar. A Michele, ela nasceu bem clara, né, bem clara mesmo. E algumas pessoas ficaram, assim, me olhando. Eu não sei, claro, né, que qualquer criança pode até chorar, né, mas eu senti que foi algo assim mais assim, vendo qual a diferença, né, da cor minha para dela, né, e aquilo ali me constrangeu, assim, né, de uma maneira, assim, que para mim é tudo, né, para nós tudo normal, né, mas, assim, para algumas pessoas elas não vejam dessa forma, né, essas pessoas que pensam, né, dessa forma, elas deveriam, assim, se colocando também um pouco no lugar da outra pessoa, né, mas se fosse o contrário, né, se fosse comigo, né, como que seria, né, e uma outra situação mais recente, eu acho que faz uns 3 anos, eu fui num banco fazer uma troca de uns 2 cheques, assim, né, num valor alto, e onde a atendente, ela pegou e estava me fazendo várias perguntas de onde que eu obtive aqueles cheques, daqueles valores altos, né, eles estavam nominais, né, a cliente, ela entrou em contato com o cliente para ver se realmente era, e estava dificultando o saque de todo jeito, até que no final ela disse que não tinha dinheiro em caixa, não tinha como trocar esse cheque. E daí, tá, tudo certo, dali eu percebi, será que tá tendo, né, alguma coisa? Porque a gente fica assim pensando, mas a gente fica nessa dúvida ainda, né? Será que tá acontecendo isso comigo? Daí tá. Saí do banco e depois eu entrei em contato novamente com a agência e perguntei se realmente não tinha uma outra possibilidade e até dei a opção, né? Então pode ser em débito, né? Vocês podem fazer o depósito na minha conta. Dele, não, então vem aqui, né? Foi com uma outra pessoa, não foi com a mesma. Vem aqui que nós conseguimos resolver. Né? Daí fica naquela questão. Ela poderia ter dado essa opção, né? Porque ela está trabalhando com aquilo, né? Dever de ajudar o próximo. E realmente eu fiquei sentida, fiquei bastante assim magoada, mas são coisas que assim às vezes não precisa a pessoa falar, né? Olhares fazem nós ficarmos assim magoadas. E também na questão ali de que nós também não precisamos dar, né, com a mesma moeda, né, bater de frente. Como aquela hora ali eu não queria falar nada, sei lá, né, a gente tem que usar a inteligência, né, atingir dessa forma. Acredito que vai ser mais impactante, assim, para a própria pessoa. A gente não pode naturalizar, porque senão vai se transformar numa coisa comum. Eu vou citar 2 exemplos que foram pessoais e foram comigo diretamente. Então, aí eu levei meu menino no mercado. Eu estava ali no setor de engratados, chegando o senhor assim, de 60 e poucos anos, e perguntou para mim, porque eu estava saindo com ele, e disse, vamos filho, vamos com a mãe. Esse menino é teu? Assim, clarinho? Aí eu disse, o pai dele é branco. E tu és daqui? Aí eu disse, sou. Aí eu disse pra ele, tchau, tô indo, tá? Porque assim, tu fica sem reação no momento. É umas coisas assim que tu diz, meu Deus, e o meu menino é a minha cara. Todo mundo diz que é muito parecido comigo, então assim, não, sabe? São coisas assim que tu... E assim, na universidade também já aconteceu, quando a gente vai pra banca de TCC, a gente chega, tem que esperar as pessoas para participar da banca, viesse assistir, sabe? Então eu não podia ser avaliadora, então eu estava ali para assistir, eu não podia ser avaliadora. Mas é uma coisa que a gente
vai tentando naturalizar e a gente tem que começar a aprender a cortar, porque assim, ó, eu tenho tanto capacidade como uma pessoa branca, sabe? A cor não define a inteligência de ninguém. Então são situações que a gente tem que começar a pontuar para ela não ser natural, porque a gente fica constrangida quando recebe. Realmente, mas são muitos os casos. Se a gente fosse parar aqui, eu tenho certeza que esse nosso programa do Santíssimo só para mulheres, nesse 8 de março de 23, né, que a gente decide fazer esse bate-papo com as mulheres negras, realmente não iria ser com pouco tempo assim. Seria uns 50, 60 ou quem sabe toda uma tarde para a gente falar sobre isso e as inúmeras situações que elas vivenciaram ao longo desses anos na história, e como você também, que pode estar nos acompanhando nesse momento, né? Mas lembrando assim, sempre onde tem atitudes racistas, também tem pessoas que percebem isso e que gritam, que denunciam, e isso também é ser profeta para quem é cristão e entende a força dessa palavra, né? É ser profeta e profetiza, de denunciar essas questões que fogem do cristianismo, fogem da atitude humana, fogem. E o Colégio Santíssimo Sacramento traz para esse ano como tema gerador ser humano. Mas não é o ser humano como substantivo, mas como verbo. Ser humano como mulher negra, como homem negro, ser humano como criança, como idoso, ser humano como a mulher branca, o homem branco, como a mulher indígena, como o homem indígena. Então é esse ser humano que constrói essa história de vida social e que não dá direito a nenhum ou nem outro para se achar melhor, ou que tem a supremacia, ou que tem direito de humilhar ou de constranger alguém por causa de alguma espécie de diferença. Porque Deus é muito sábio, Ele nos criou cada um diferente do outro. Somos uns maiores, outros menores, uns com uma estrutura física mais cheinha, outros mais magrinhos. Isso é a diversidade que compõe a beleza social nossa. Então nós precisamos aprender a respeitar isso, né? Existem leis no nosso país, como essa última que foi sancionada, a Lei 14.532, né, que agora de 2023, que tipifica como crime de racismo a injúria racial também, como pena aumentada de 1 a 3 anos para de 2 e 5 anos de reclusão. Então, existem várias leis que defendem as pessoas e que defendem o ser humano, mas, além das leis, precisa ter a dimensão do respeito, do valor pela vida do outro, independente que vida seja essa. Mas é a vida, é um dom de Deus que chega para nós e que ajuda a construir a história social. Tá? Então, com esse pequeno bate-papo para vocês nesse dia 8 de março de 2023, o Santíssimo, com essa temática desse ano, com o tema da Semana Literária, que é a Africanidades, nós queremos chamar a comunidade de Tubarão para fazer esse bate-papo e essa reflexão sobre todos esses acontecimentos que vêm surgindo e apresentando para nós nos meios sociais, vivenciados por tantas pessoas negras no nosso país e fora dele também. Vamos pensar além das leis, além disso mas a partir do respeito ao ser humano, da inclusão social e do cuidado com a vida do outro. Tá? Então, deixamos aqui a vocês os nossos agradecimentos. Muito obrigada pela coragem, pelo bate-papo. Foi pequeno, creio que nós promoveremos outros momentos ao longo deste ano também sobre essa temática. E agradeço a vocês, desejo assim, sempre mais sucesso e grande contribuição a partir da escolha de vida de cada um. Né? E acho que o fruto que vocês colocaram no mundo, que são os filhos de vocês, com certeza já aproveito dessa contribuição, porque vocês são mulheres resolvidas. Né? São mulheres que se encontraram na vida, têm uma vida profissional, se encontraram e hoje transmitem isso para os filhos de vocês também, consequentemente para a sociedade. Então, muito obrigado pela vida doada de vocês, pelo lugar onde chegaram, e obrigado a você, com o Santíssimo só para mulheres, nessa temática desse ano 2023, a Africanidade.